Boa noite a todos, aqui é o Evandro Fioravante que está falando do Império dos Bots e eu venho através deste vídeo realizar o lançamento do Robotron, que é o nosso novo robô que foi desenvolvido há mais ou menos uns 4 meses, tá? Então nós estivemos durante esse período realizando testes no robô, criando setups e configurações para que pudéssemos alcançar os melhores resultados, tá? Este robô ele tem por objetivo alcançar um público que tem um capital, ou seja, uma banca menor. Se vocês observarem aqui no site, vocês podem verificar que já existiam dois robôs, que são o Dylion, tá? Que é o mais conhecido por todos, e também o N-Candles. Esses robôs são ótimos robôs, tá? Possui muitas funcionalidades, principalmente o Dylion, tá? Ele é um robô bastante extenso em funcionalidades, porém é um robô que ele deve ser utilizado mais por pessoas que têm uma banca um pouco mais elevada, tá? Em virtude das suas funcionalidades. Não que você não pode utilizar esse robô para uma banca mais baixa, tá? Mas as características do robô elas estão mais relacionadas para quem tem uma banca mais elevada do que para quem tem uma banca menos elevada, tá? Então por isso que o nosso objetivo foi desenvolver um robô que estivesse mais apropriado para essas pessoas que possuem uma banca de R$ 1.000, de 1.500, tá? De R$ 2.000, que tem uma banca mais baixa para poderem operar. Tá? Então, através deste vídeo, eu vou realizar o lançamento desse robô, tá? Explicando como funcionam todos os parâmetros, como realizar a instalação do robô, tá? E como configurá-lo. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que o diferencial desse robô com relação aos outros é que ele é um robô que ele funciona também no gráfico de Renko, e é o tipo de gráfico que nós orientamos que as pessoas operem. Então, todos os testes que nós fizemos até o momento foram no gráfico de Renko e não no gráfico de Candle. Então, é isso também que eu quero ensinar o pessoal a fazer a sua instalação, tá? Então, vamos lá. Aqui no site, tá, do Império dos Bots, se vocês vierem aqui em robôs, em vitalício, tá? Vocês vão encontrar os robôs existentes aqui no site, as opções de robôs para vocês adquirirem. No caso, existe o robô Dylion, tá? Que funciona tanto no mercado de B3 quanto no mercado de Forex, tá? Tem a opção vitalícia, tá, dele, e também tem a opção mensal do robô Dylion, tá? Se vocês forem aqui em robôs e na opção mensal, também existe o mensal do robô Dylion, tá? Vocês podem verificar que o valor do vitalício do Dylion é R$ 1.050, assim como o N-Candles é R$ 1.050. Esses dois robôs são robôs para bancas mais altas. O que é uma banca alta para você, Evandro? Uma banca alta para mim é de 5 a 10 mil, tá? Que é uma banca já mais elevada. Agora, o Robotron, que é um robô que ele funciona tanto no mercado de Forex, tá? Quanto no mercado de B3, tá bom? Então é um robô para o mercado de B3 e também para o mercado de Forex, tá, pessoal?Esse texto aqui vai ser alterado, não se preocupem, tá? Ele funciona tanto no mercado de B3 quanto no mercado de Forex. O valor que eu estou cobrando pelo robô é R$ 600. Por que eu estou cobrando esse valor mais baixo? Porque é justamente para poder atingir o público que tem uma banca menor. Tá? Aqueles que têm uma banca mais alta também podem adquirir, com certeza, o valor vai ser o mesmo, não vai alterar. Mas esse valor é menos elevado justamente porque nós estamos com o objetivo de alcançarmos esse público que tem uma banca mais baixa. Esse robô não tem opção de mensal, tá? Só tem a opção vitalícia dele. Justamente foi por isso que eu fiz um preço mais baixo, tá bom? Então é esse robô aqui, tá? Ó, aqui quando vocês abrem, vocês podem perceber que é B3 e Forex, tá bom? Ó, aqui tem o valor dele, tá? Aqui tem as características dele, tá? E após a conclusão deste vídeo, eu colocarei também este vídeo aqui nesta página para que vocês possam também, se vocês quiserem assistir novamente, ele vai estar disponível tanto no canal do YouTube quanto aqui nesta página, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui o MetaTrader, tá?
Vamos lá. Para quem não conhece nada, tá? O MetaTrader é a plataforma que deve ser utilizada para fazer a instalação e a utilização do robô, tá? Para quem nunca utilizou, como é que você tem que fazer? Você tem que abrir uma conta em uma das corretoras existentes no Brasil ou no exterior, no caso se você for operar o mercado de Forex, tá? Algumas corretoras que são conhecidas, eu vou falar somente de corretoras, tá, pessoal? De B3, do nosso mercado brasileiro, tá? Mercados de Forex, normalmente quem opera são pessoas que têm um conhecimento um pouco mais avançado, tá? Mas vamos lá. Você tem a Rico, você tem a XP, você tem a Modal, você tem a Clear, você tem Terra, você tem a Genial, tá? São algumas das corretoras que são mais conhecidas. Existem diversas corretoras. Aí alguém pergunta, existe alguma corretora que você aponta como sendo uma mais interessante para que possa abrir a conta? Sim, eu não tenho nada com a Genial, tá? Mas utilizando a Genial, mais ou menos uns 5 meses que eu utilizo essa corretora, tá? Eu gostei bastante da forma que ela trabalha, do suporte, tá? E eu acho uma corretora bastante interessante para quem quiser abrir conta, tá bom? Ah, mas eu tenho conta em outra corretora, Evandro. Não tem problema. Você usa a corretora que você tiver, tá bom? Mas se você não tem conta em nenhuma corretora e quiser abrir uma conta, você sugere alguma? Sugiro. Abre a conta na Genial. É que eu estou gostando, não estou tendo problemas com ela, tá bom? Então é isso. Você vai abrir a conta na corretora, você tem que baixar o MetaTrader, tá? Você precisa instalar no seu computador e realizar o login dela. Você tem que logar na plataforma MetaTrader 5, tá? Se você clicar aqui em cima em arquivo, login da conta de negociação, você vai receber um número de login, vai receber uma senha e também o nome do servidor, tá? Dessa forma você vai conseguir logar. Como é que você sabe que você está logado? Aqui embaixo, ó, você vai perceber que ele está logado. Quando ele não está logado, ele fica com um círculo vermelho aqui, ó. Tá? Então quer dizer que ele não logou na plataforma. Então é isso. Tá, pessoal? Então, eu sugiro que caso vocês tenham dificuldade para abrir conta, entrem em contato com a corretora, tá? Liguem na corretora e peçam ajuda, que eles vão dar o suporte para vocês, tá bom? Essa é a primeira coisa, tá? Eu vou fechar aqui todas as janelas, tá? Todas as janelas. Quais são as janelas que vocês precisam? Primeiro, exibir observação do mercado. Para que serve essa janela? Para que vocês possam incluir os ativos que vocês irão operar. Eu vou incluir, por exemplo, o mini índice, o IM22, tá? Eu quero incluir, por exemplo, um ativo de ação, Petro 4, por exemplo. Eu quero usar um ativo para realizar backtests, tá? Aqui eu posso colocar também o IJ20, o IJ22 já passou, é um IM22 mesmo, tá? Eu quero, por exemplo, colocar um ativo de séries contínuas para poder realizar backtest. Como é que eu faço? Um IN cifrão N. Eu quero colocar, por exemplo, um ativo de séries contínuas do dólar para operar. WDO cifrão N. Sempre quando é um ativo de séries contínuas, você vai colocar o cifrão N no final, tá? Esse ativo cifrão N não pode ser utilizado para operar com o mercado aberto, somente para operar backtest, tá? Eu consigo, Evandro, uma pergunta que pode ser feita. Evandro, eu consigo realizar backtests com o gráfico de Renko? Consegue, pessoal, mas só que ele tem um tipo de limitação na plataforma. Você consegue realizar o backtest uma quantidade X de dias, tá? Ele tem uma limitação de tempo de backtest, tá? E tem uma outra coisa também, o Renko, ele consome um pouco mais de memória do MetaTrader, tá? Diferentemente do gráfico de Renko, de Candle, porque vamos considerar que não existe o Renko nativo no MetaTrader, então a gente tem que instalar um serviço para a gente poder utilizá-lo, tá? Então, o que eu sugiro? Você fazer operação direto com o mercado em andamento. Como é que eu testo? Você pode testar em conta demo, tá? Teste em conta demo. Evandro, você envia o robô para a gente fazer um teste na conta demo antes de adquirir? Não envio, pessoal. Eu não trabalho dessa forma, tá? O que a pessoa tem que fazer? Ela pode entrar no site, você pode vir aqui. Quando você recebe o robô,
você pode usar tanto em conta demo quanto em conta real. Mas eu não envio versão demo para teste, tá? Não envio. Se você quiser fazer um teste do robô, você vem aqui no site, vem em robôs, você vai vir aqui em versão de teste, tá? Você pode adquirir a versão de teste, que custa R$100. Você opera durante 5 dias úteis, tá? Após a finalização desse período de teste, você pode adquirir essa opção, tá? Você pode adquirir essa opção, a opção vitalícia do robô. Aí o que acontece? Esses R$100 que você gastou para realizar o período de teste, eu vou descontar do valor do vitalício. Então, se o vitalício custa 600, você pagou 100 pelo teste. Se você comprar o vitalício, você vai pagar só 500. Você não vai pagar, você vai ter esse desconto dos R$100 que você utilizou no período de teste. Evandro, mas eu quero testar, eu só quero testar na demo, eu não quero comprar a versão de teste. Infelizmente eu não trabalho dessa forma, pessoal. Se quiser testar, tem que adquirir a versão de teste, tá bom? É assim que eu trabalho, tá? Então vamos lá. Então eu sugiro que, caso use o Renko, que você trabalhe diretamente no mercado em andamento, tá? E não no backtest, porque o backtest ele não funciona de uma forma tão apropriada assim, tão interessante para o gráfico do tipo de Renko, diferentemente do gráfico de Renko de Candle, que já é nativo da plataforma, tá bom? Outra janela, exibir navegador. Essa janela, pessoal, é onde existem as pastas, os diretórios, tá, da plataforma. É onde você vai instalar o robô para que você possa colocar aqui no gráfico, tá bom? Então, assim, outra coisa, arquivo, novo gráfico, e você vai escolher o gráfico que você vai operar. Por exemplo, o WinM22, tá? Então, ele abriu aqui, eu maximizei, tá? Ó, tá aqui o gráfico. Você pode perceber que tem aqui uma opção que tem uma seta apontando para a direita e uma seta apontando para a esquerda. Marque essas duas opções para ficar com a visualização aqui do andamento atualizado aqui do gráfico, tá? Exibir caixa de ferramentas, tá? Essa opção de caixa de ferramentas é onde vocês vão visualizar as operações que estão sendo executadas. Deixem aqui na aba negociação, tá? Sempre na aba negociação. Às vezes tem gente que abre e fica aqui, ó, na aba biblioteca. Por que você está nessa opção? Não tem informação nenhuma para você aqui importante, tá? Então, às vezes a pessoa está numa aba que ela nem sabe o que está acontecendo aqui embaixo. Você tem que ficar aqui na aba negociação. É aqui onde as coisas estão acontecendo, tá? Para quem quer visualizar as operações já executadas, você pode olhar a aba de históricos, tá? Assim como você tem a aba de calendário aqui, ó, que são as notícias, tá? Que eu vou explicar para vocês que tem uma opção no robô que trabalha com notícias, tá? E tem as abas Experts e Diário, que são os logs do robô. Mas isso aqui é somente para quem é avançado, tá? Então vamos lá. Aqui você vê o ativo, o número do bilhete, que é o número do ticket, né? Que é o número que identifica aquela operação que foi aberta. Você tem o horário da operação que foi aberta, o tipo, se é compra ou venda, o volume, que é a quantidade de contratos, no caso, o preço, stop loss, take profit, o preço em andamento, tá? O lucro daquela operação. O ID do EA aqui, caso você esteja utilizando conta Red, tá? Esse robô ele funciona tanto para conta NET quanto para conta Red, tá? E tem um comentário aqui do EA. Ah, Evandro, mas no meu robô não estão aparecendo essas colunas aqui. Bom, clica com o botão direito do mouse aqui na área branca, vem em colunas e coloca a opção aqui. ID do EA, comentário, tá? Essas opções vão aparecer aqui, tá? Então, é dessa forma que trabalha. Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai instalar o nosso robô, tá? Vocês vão entrar aqui no Google, tá? Vocês vão vir aqui, abrir uma nova aba, vocês vão digitar assim, ó, Renko BR, tá? Renko BR. Vocês vão clicar aqui em Renko BR, tá? Esse robô ele é um pouco mais chato para poder fazer a instalação, porque tem a questão do Renko, tá? Tem o Candle, mas é interessante que você use no Renko, tá? Então você vai clicar aqui em baixar, tá bom? Você vai descer e vai clicar aqui na opção efetuar download, tá?
Então, legal. Então, aqui eu baixei o arquivo, maravilha. Vocês vão entrar aqui, aqui na minha pasta de downloads. Eu vou copiar esse arquivo, tá? Lá no MetaTrader, você vai clicar aqui em arquivo, abrir pasta de dados, tá? Vocês vão clicar 2 vezes em MQL5 e vão clicar 2 vezes nessa pasta Services e vão colar o arquivo aqui dentro, tá? Quando vocês fizerem a aquisição do robô, eu vou mandar esse Renko BR aqui para vocês também, tá bom? Eu vou mandar esse Renko BR, tá? Não se preocupem. Mas, de qualquer forma, caso eu acabe não enviando, é interessante vocês baixarem do site, tá? Por quê? Porque lá no site tem sempre a versão mais atualizada. Talvez a minha versão seja um pouco desatualizada aqui. Então, baixar direto do site é a melhor opção, tá? Então, legal. Instalei, colei aqui o arquivo, maravilha. Esse é o primeiro passo. Você descendo aqui, você vai observar que existe uma pasta chamada Serviços, tá? Você vai clicar com o botão direito em cima dela e vai clicar na opção Atualizar. Quando você clica aqui na opção atualizar, ele vai exibir aqui esse arquivo que é o Renko BR para vocês, tá? Então vocês têm que esperar para que ele possa aparecer, porque talvez vocês podem descer aqui, colocar o cursor do mouse em cima da pasta serviços e não aparecer nada, tá? Vocês podem verificar que ele tem uma engrenagem aqui do lado, né? Vocês podem observar e falar, mas não tem nada aqui dentro dessa pasta. Não tem porque ainda não atualizou. Depois que atualizar, ele vai aparecer aqui. Vocês vão clicar 2 vezes em cima desse arquivo, ó, tá vendo? Tem uma engrenagem, Renko BR, tá? Ó, precisa ter o gráfico aqui, tá? Primeiro. Vocês vão habilitar essas duas opções na aba comum. Vocês vão ver aqui em parâmetros de entrada. Aqui no ativo base, vocês vão colocar o ativo que vocês vão operar. Por exemplo, um IM22, tá? Se for dólar, vocês vão colocar. Se for Petro, vocês vão colocar. E se for para rodar um backtest? Um cifrão N, tá bom? O que vocês vão mexer aqui? Somente aqui, ó, o tipo de box de Renko. No caso aqui tem o Renko R, né? E tem aqui o tamanho do box, tá? Qual que a gente costuma utilizar? A gente está acostumando a utilizar esse aqui, pessoal, que é o 12, tá? Que é o 12R, tá bom? É só isso que precisa fazer. Vocês vêm aqui e clicam em OK. Tá vendo que gerou um gráfico de Renko? Tá? Esse outro que está aqui do lado, você pode fechar, botão direito, fechar, tá bom? Então só fica com esse gráfico aqui. Eu vou colocar aqui a setinha para ficar aqui no canto, tá? O robô, vocês vão receber por e-mail. Vocês vão vir aqui em arquivo, tá? Deixa eu até mostrar para vocês. Arquivo, abrir pasta de dados, tá? Deixa eu até mostrar a forma correta aqui, senão para as pessoas não terem dúvida. Porque aqui, já que está em outra pasta, vocês podem estranhar. Vamos lá. O Robotron está aqui. Eu vou copiar o arquivo. Eu vou copiar. Ó, então é o seguinte. Vamos lá. Vamos começar de novo. Vocês vão receber aqui um arquivo, que é esse aqui, que vai ser o Robotron, tá? Por e-mail, vocês vão baixar na máquina de vocês, aqui na área de trabalho. Vocês vão copiar esse arquivo. Vocês vão vir aqui no MetaTrader, em arquivo, abrir pasta de dados, tá? Vocês vão clicar 2 vezes MQL5, 2 vezes na pasta Experts e na pasta Advisors, tá? Dentro da pasta Advisors, vocês vão colar esse arquivo que é o Robotron, tá bom? Feito isso, vocês vão fechar aqui essa pasta. Aqui vocês vão clicar, tá vendo aqui que existe uma pasta Consultor Expert? Dentro dela tem uma pasta chamada Advisors. Vocês vão clicar com o botão direito e na opção atualizar, tá? Legal, descendo aqui eu tenho vários arquivos, vocês vão ter só um, não se preocupem, tá? Vocês vão vir aqui no arquivo Robotron. Cadê o Robotron? Espera aí, deixa eu ver, acho que eu estou na pasta errada. É dentro da pasta Advisors, tá? Tem aqui o arquivo Robotron, tá aqui. O que vocês vão fazer? Clicar 2 vezes em cima. Clicou 2 vezes em cima, ele vai abrir essa tela, tá? Então vocês vão vir aqui na aba comum, vocês vão clicar, deixa marcar essa opção permitir modificação na configuração de sinais e marcar a opção permitir algo trading.
Vocês vêm aqui em parâmetros de entrada, tá? E vão começar a... Eu vou começar a explicar como funcionam os parâmetros aqui do robô, tá? Então aqui eu vou colocar gráfico de Renko, tá? Existem dois tipos de gráfico, de Kendo e de Renko. A gente vai trabalhar com Renko, tá bom? O ativo base, você tem que digitar qual ativo que você vai usar. Qual é o ativo que você vai operar? É o WIN-M22. Se você digitar o ativo errado aqui, ele não vai funcionar, tá? Tem que colocar o ativo certo, que é o ativo base, no caso o WIN-M22, tá bom? Então eu vou dar OK aqui só para a gente ver como é que fica. Ó, então tá lá, tá vendo? Eu tenho aqui o painel gráfico, que mostra o ativo número mágico, o lucro do dia, da semana e do mês. Esse aguardando quer dizer que ele só vai exibir as informações no momento em que abrir uma operação, tá? Quando abrir uma operação, ele vai popular essas informações, esses dados, né, que estão aqui como aguardando. O lucro da operação, o preço médio, tá? O volume, quantidade de contratos, a data, a hora atual, a posição atual se está zerado, comprado ou vendido, quantidade de acertos total do dia, da semana e do mês, próximo candle, tá? Quantos segundos para abrir o próximo candle, o saldo e a garantia do dia, eu vou explicar dentro do robô como é que funciona, meta diária, caso ele tenha batido a meta que é diária, tá? E a validade da licença, tá? Então aqui, no caso, até o dia 31/3/2050, que é um exemplo de validade de licença. Mas aqui para vocês estará escrito vitalício, tá? Ou tem um botão de comprar, de vender. Você pode colocar aqui o lote que você quer, tá? Tem a opção de desligar o painel e ligar o painel novamente. Parar o robô e ligar o robô novamente. E de zerar tudo, que é para zerar todas as posições, caso não estejam abertas. E você já esteja no lucro que você quer, e você clica e ele zera tudo, tá? Mas ele continua operando. Tá? Ele vai continuar operando. Se você quiser que ele não continue operando, você tem que clicar em parar o robô, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como é que funciona? Ó, como é que eu entro de novo no robô? Tá vendo o robôzinho aqui? Ó? Eu clico duas vezes com o botão esquerdo em cima dele. Clicou duas vezes e entrou nessa opção. Eu venho aqui em parâmetro de entrada, tá? Eu tenho aqui a forma de operação: automático, manual ou automático e manual. Se eu colocar automático, essas opções do painel aqui, dos botões, não irão funcionar, porque eu quero só operar automático. Se eu colocar manual, a opção manual do robô, não, a opção automática do robô não irá funcionar. Ele só irá funcionar através dos botões. Se eu colocar automático e manual, quer dizer que eu quero juntar. Eu quero operar tanto automático sem os botões, quanto manual, que é com os botões. Eu quero juntar as duas operações. Tá? Mas no caso aqui a gente vai usar o automático. Tá? Propriedades do gráfico. Eu tenho o tamanho da escala, que é o tamanho desses boxes aqui, né? Eu tenho a grade, se eu quero colocar ou não, aqui eu deixei false. A cor da grade, caso tenha. Se eu quero colocar a linha ASCII, a cor da linha ASCII. Se eu quero colocar a linha BID, a cor da linha BID. Se eu quero colocar a linha do último preço, a cor da linha do último preço. A cor do primeiro plano, a cor do fundo do gráfico, do candle de alta, da barra de alta. A cor do candle de baixa, a cor da barra de baixa. E se eu quero que as setas da operação apareçam atrás do gráfico ou não, tá? Mas isso aqui, pessoal, essas setas da operação atrás do gráfico é para candle, tá? Não para Renko. Para Renko, as setas irão aparecer aqui, tá? E é importante que elas apareçam para você só visualizar onde a operação ocorreu, tá bom? Então aqui, time frame. Eu tenho a opção, tá? De trabalhar com o tempo gráfico que eu quiser. Só que Renko só trabalha no gráfico de 1 minuto. Então, se você escolher o Renko aqui em cima, ele já vai ou aqui, mesmo que você altere o tempo gráfico, ele só vai funcionar no gráfico de 1 minuto, tá? Relógio das operações. Se eu quero ligar esses horários de funcionamento ou não. Para Forex, eu sugiro que você deixe desligado, tá? Agora, para B3, deixe ligado. Você vai colocar o horário que você quer que ele comece a operar no dia. O horário de encerramento das entradas é o último horário em que o robô pode fazer entradas no dia. E o horário de zeragem é o último horário em que o robô o horário em que o robô vai deletar todas as posições abertas, tá? E as ordens pendentes. Então, como é que funciona? 16h30 é o último horário que ele pode fazer uma entrada. Mas e se o robô continuar funcionando depois das 16h30? Ele continuar com a posição aberta? Tá? Ele tem que encerrar uma hora essa posição. Aí entra o horário de zeragem, tá?
que você pode aqui ligar ou desligar. O horário de intervalo de negociações, tá? Não é horário de notícias, tá, pessoal? O horário de intervalo é o seguinte. Vamos supor, a pessoa pode pensar, das 9 horas até as 9h30 da manhã é um horário muito volátil, tá? Então eu não quero operar durante esse horário, tá? Então você coloca aqui, ó, das 9 horas, tá? Hora e minutos, né? Até as 9h30, eu não quero que o robô faça entradas. Eu não quero que ele faça, eu não quero que ele faça entradas. Se ele nesse horário, aqui no caso ele não vai operar durante a meia hora do dia, porque eu estou operando mini índice. Mas pode ter sido um horário mais tarde, por exemplo, das 13 até as 13h30, por exemplo, você pode ter colocado. Se ele entrar nesse horário posicionado, ele vai continuar posicionado nesse horário, tá? Ele só não vai fazer novas operações durante esse horário, tá bom? Você tem aqui até 3 opções para usar. Você tem aqui o painel gráfico, você pode ligar ou desligar, que é esse painel. Você tem a boleta, que você pode ligar ou desligar. A boleta é essa parte dos botões, tá? Você tem dois tamanhos de painéis, que é o pequeno e o grande, tá? O grande aqui, depende, se esse painel ficar meio esmagado na sua tela, não ficar com uma resolução legal, tá? Ficar ruim para você visualizar, você coloca o painel grande, tá? O nome da configuração é esse que aparece aqui no painel, na parte superior. A velocidade do temporizador com o mercado é aberto e a velocidade do temporizador em segundos no backtest. Isso aqui, pessoal, são as linhas que aparecem na tela mostrando onde está o take profit, o stop loss, o preço médio, as reentradas, as saídas parciais. Então aqui você é o tempo que aquelas linhas irão ser atualizadas. Quanto maior o tempo que você colocar aqui, tá? O seu robô vai ganhar mais performance. Tá? Quanto menor o tempo, ele vai perder um pouco mais de performance, tá bom? Número mágico, acaso você esteja utilizando conta Red, tá, pessoal? Conta Red. Se você estiver usando conta Red, eu quero colocar mais de um robô operando ao mesmo tempo, Evandro, eu posso? Pode, desde que você coloque números mágicos diferentes para cada robô. Eu tenho aqui o robô, por exemplo, com o número mágico 100. Se eu colocar um outro, coloca o número mágico 200. O outro 300, o outro 301, 302. Não importa o número, desde que sejam diferentes e que tenham no máximo 3 dígitos. O slippage, o desvio, ele é só para Forex, ele não funciona para B3, tá? Então, esse slippage, que é a derrapagem, é quantos pontos você aceita que ele derrape para você poder fazer a sua entrada. Vamos supor que você queria fazer uma entrada a 100 mil pontos, tá? Só que você colocou aqui, ó, minha derrapagem eu aceito no máximo 50 pontos. Quer dizer, que você aceita entrar no máximo a 100.050, por exemplo, tá? Só que ele quis entrar a 100.060, ele não vai entrar na operação, porque você disse aqui que a derrapagem no máximo pode ser de 50 pontos, tá bom? Mas aqui só funciona para Forex. O spread máximo aceito também é a mesma coisa, só funciona para... não é que só funciona para Forex, funciona para B3 também, mas é mais utilizado para quem opera no mercado de Forex, porque o Forex, o que diferencia o Forex da B3 é o spread, tá? Às vezes tem spread que chega aí a 50, 60 pontos, tá? Então às vezes a pessoa fala, eu não quero entrar nessas operações. Ou às vezes varia durante o andamento do dia. Tem horários do dia no Forex em que o spread ele é altíssimo, tá? Então ali você pode, por exemplo, eu não quero fazer essas entradas quando tiver o spread muito alto, tá? Latência máxima aceita também tem a ver com a velocidade em que a ordem ela é executada na corretora. Então, por exemplo, um spread aceita até 12 milissegundos. Às vezes o spread pode estar muito alto, a latência, quer dizer, você pode falar, não, essa latência está muito alta, então eu não vou entrar na operação porque vai prejudicar o meu trade, ou vai entrar num preço diferente, bem diferente do que eu queria. Então você pode aqui limitar também a latência, tá? Mas você pode deixar zerado se você quiser, tá bom? Eu falei 12 milissegundos para B3, para Forex normalmente a latência é bem mais alta, tá? É normal do Forex. Escolha o tipo de operação. Você vai operar só compra, só venda ou compra e venda. Normalmente eu deixo compra e venda. Entradas seguidas na mesma direção.
Quantas entradas seguidas você quer na mesma direção? Eu quero no máximo 2. O que significa isso? Que ele pode fazer no máximo 2 compras e no máximo 2 vendas seguidas. Se ele fizer, por exemplo, a primeira operação do dia foi uma compra. A próxima pode ser compra ou venda. Se a próxima for compra, ele já fez 2 compras seguidas, quer dizer que ele não pode mais fazer compra. A próxima operação obrigatoriamente tem que ser uma venda. Mas eu quero compras e vendas alternadas. Aí você coloca 1. Quer dizer que ele vai fazer uma compra e a próxima tem que ser uma venda. Depois uma compra e uma venda. Tá? É assim que funciona. Parar após X trades por dia. Quer dizer, eu só quero fazer 2 operações no dia. Depois não quero que o robô mais faça entradas. Aí você define aqui. Coloquei 2. Por exemplo, se você não quiser usar, só deixar zerado. Contratos volume. Como é que funciona para mini índice? 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos. Mesma coisa para dólar. E para ações? Ações você vai colocar em dinheiro, né? R$1, 0,5 é 50 centavos, tá? 1,5, R$1,50, tá? Para Forex, pode usar microlotes, 0,01, 0,1 ou 1, por exemplo, tá? Tipo de take profit. Ó, vocês têm que observar os textos que estão colocados aqui, ó. O que está escrito aqui? Tipo de take profit, TP na pedra, grid off. Tem uma estratégia aqui no robô que é de grid, tá? Se você for utilizar a estratégia de grid, você não pode usar o TP na pedra. Você só pode usar o TP a mercado, tá bom? Então você pode aqui colocar TP na pedra ou mercado, tá bom? E se você quiser colocar na pedra, que é no book de ofertas, tá? Qual que é a diferença? Na mercado ele pode ter um deslize. Quando ele fechar a operação, ele pode fechar um pouco fora da quantidade de pontos que você determinou. Na pedra, não. Na pedra, ele vai executar exatamente naquela quantidade de pontos que você determinou. Tá bom? Então, aqui, se for usar grid, você não pode usar o TP na pedra, tá? Take profit. 500 pontos, por exemplo. 500 pontos para mini índice. E para dólar? 5 pontos, 10 pontos. E para ações? R$1, R$2, 50 centavos, tá? Stop loss a mesma coisa, tá? Tipo de ordem. Eu tenho aqui a mercado e limite, tá? Aqui eu vou explicar como é que funciona. Eu tenho aqui esse tipo de ordem aqui existe. Você pode trabalhar mercado ou limite, tá? Então como é que faz? Como é que acontece? Eu tenho 2 indicadores aqui, que é o indicador de média de Tilson e tem o indicador de sinal, tá? Você pode ligar um ou outro ou combinar os dois, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos colocar, eu quero ligar o indicador média de Tilson, tá bom? Vamos dar OK aqui. Olha lá, essa aqui é a média de Tilson. Como é que ele funciona, tá? Se eu colocar aqui a opção, ó, tem 2 opções, a mercado e limite. Se eu usar a opção aqui, a mercado, como é que acontece? Abrir um box abaixo da média, ele vai vender. Abrir um box acima da média, ele vai comprar. Mas, Evandro, e se eu colocar limite? Como é que acontece? Quando ele abrir um box, ele sempre vai posicionar uma ordem aqui no fechamento do box anterior, tá? Assim como aqui, ó, abriu um box, ele vai jogar um aqui na abertura, no caso, né? Não seria na abertura aqui, porque o candle aqui o renko é de alta. Então abriu esse renko aqui, ele vai jogar uma ordem aqui no fechamento, na abertura, quer dizer, desse renko anterior. Então, quando ele abrir o próximo renko, caso essa ordem não seja executada, ela vai ser cancelada, tá bom? Por que a gente faz dessa forma? Ó, quando for compra, ele sempre vai jogar para baixo. Quando for venda, ele sempre vai jogar aqui para cima, tá? Então sempre vai ficar aqui no fechamento no caso, tá bom? Se for uma venda aqui no fechamento, se for uma compra é aqui na abertura. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, ó o que aconteceu aqui. Abriu o renko, ao invés de o renko subir, ele caiu. Então, o que acontece? Já que ele não voltou e não pegou essa posição, você se salvou de tomar um loss aqui, tá? Agora, aquela opção a mercado, ele já ia fazer a entrada de compra aqui direto. O que aconteceu? Foi para baixo, você ser estopado. Só que a limite não, ele jogou uma posição aqui.
Já que ele não voltou, então qual que é a ideia dessa operação limite? É que espere que ele faça um pullback para poder voltar e pegar essa ordem aqui. Se ele não fizer um pullback, eu não faço a entrada. Olha um exemplo aqui, ó. Abriu esse renco, tá? Esse renco abriu aqui, eu joguei a posição aqui, ó, em cima, tá? O preço voltou, pegou aqui a minha ordem e o preço continuou caindo. É por causa desses pullbacks que ele faz. Então, essa é a ideia de você usar a opção a limite, tá? Maravilha, você tem a opção de ligar também o indicador de sinal, tá? O indicador de sinal, tá? Então vamos lá, tenho aqui o indicador de sinal. Se você liga o indicador de sinal, você fica com duas opções, tá? Então, por exemplo, para ele poder fazer uma venda, ele tem que ter dado um sinal de venda primeiro. Então, por exemplo, se eu for fazer uma entrada de venda aqui, ele tem que estar com um sinal de venda anterior. Para fazer uma compra, ele tem que ter dado o sinal de compra anterior, tá? Para ele poder habilitar aquela entrada. Você tem a opção. Agora, quando você liga somente o indicador de sinal, tá? Você pode apenas ligar o indicador de sinal e não usar, por exemplo, a média de Tilson, tá? Então ele só vai fazer a entrada no sinal, tá? Abriu o renco aqui, ele faz a entrada no sinal, tá? Por exemplo, aqui ó, tem um sinal de venda aqui, ó. Abriu o renco, tá? O sinal de venda, ele vai fazer a venda. Aqui, por exemplo, aqui ó, abriu o renco, ele vai fazer a venda aqui porque o sinal foi de venda. Abriu o renco aqui, ele vai fazer a compra porque o sinal foi de compra, tá? Então é assim que funciona o indicador de sinal, tá bom? O indicador de sinal funciona dessa forma. Você pode também encerrar a posição, que tem a opção aqui, ó, encerrar a posição no sinal contrário, tá? Então deu um sinal, por exemplo, de venda aqui, ó. Você vendeu. Foi indo, fez um sinal contrário aqui, abriu o box, ele vai lá e fecha a posição, tá bom? Então ele encerrou a posição no sinal contrário. Mesma coisa lá se você tiver com a média de Tilson ligada junto com o sinal. Ele deu aqui, por exemplo, vamos supor, aqui deu um sinal de venda, tá? Onde ele iria fechar a operação? Só aqui, porque ele tem que ter dado o sinal de venda, tá? Aqui deu o sinal de venda, né? Tem que ter dado o sinal de compra aqui no caso, né? Sinal de compra e tem que estar acima da média, tá? Porque tem que estar obedecendo as duas funcionalidades, tá? Maravilha. Então eu tenho aqui também break-even, quantidade de pontos para ativar o break-even, ajuste do stop loss, tá? Como é que funciona? Tá vendo que o break-even também eu coloquei grid off, quer dizer que você não pode usar o grid junto com o break-even, tá? Então vamos supor que eu coloque aqui 100 pontos e aqui eu coloque 0. Eu tenho também o trailing stop, que é o stop móvel, que o break-even tem que ser maior que 0. Quer dizer que precisa estar configurado o break-even para funcionar o trailing stop. Vamos supor que eu coloque aqui 200 pontos para ativar o trailing stop e 100, que é o mover o stop loss. Como é que ele vai funcionar? É simples isso daqui, tá? Vamos supor que eu fiz uma operação de compra a 100 mil pontos no mini índice, tá? Vou até aumentar um pouquinho aqui a fonte para poder enxergar melhor. Vamos supor, tá? Espera aí que deu uma travada aqui. Vamos lá. Vamos supor que eu fiz uma entrada de compra a 100 mil pontos no mini índice, tá? E eu tô aqui com o meu stop loss, tá? A 100.500, por exemplo, tá? Então, o stop loss está lá no 100.500. Quando o preço começar a subir, tá vendo que eu coloquei 100 pontos? Quando o preço chegar a 100.100, o que ele vai fazer? Tá vendo que eu coloquei 0? 0 quer dizer ajuste do SL. 0 significa PE, que é o preço de entrada. Qual que foi o preço de entrada? Não foi 100 mil? Então, quando o preço chegar a 100.100, esse stop loss aqui que está em... Desculpa, 100.500 não, 99.500, ele está para baixo. Esse stop loss está no 99.500, vai ser ajustado para 100 mil pontos, que é o meu preço de entrada. Se o preço continuar subindo e chegar a 100.200, ó, se o preço chegar a 100.200, ele vai subir 100 pontos do meu stop loss, tá vendo? Mover o SL quer dizer que ele vai passar de 100 mil para 100.100. Se o preço chegar a 100.300, ele vai subir para 100.200.
Quer dizer que a cada 100 pontos que subir aqui, ó, ele vai subir 100 pontos aqui também, tá bom? Quando ele chegar a 100.400, por exemplo, ó a distância de 100.400 para 100.200. Não são 200 pontos? Eu coloquei aqui, ó, 200 pontos de distância. É da distância do meu stop loss aqui, tá? Do preço atual até o stop loss. Se são 200 pontos, ele vai subir 100 pontos do meu trailing stop, do meu stop loss, que vai passar para 100.300, tá? Saídas parciais, você pode ligar ou desligar. Aqui, pessoal, é o seguinte, a distância da entrada e contratos volume, tá? Eu coloquei aqui 3 opções, você separa por vírgulas, tá vendo? Contratos volume também eu coloquei 3 opções. Então, o que você tem que saber? Se você colocou aqui 3 opções, aqui de volume tem que ser 3 também. Se eu coloquei 2 opções aqui em cima, aqui do volume tem que ser 2 também, tá? Você vai separar essas opções por vírgulas. Como é que funciona? Ó, lembrando que também, ó, grid off, não pode estar com o grid ligado para usar saídas parciais. Não pode estar com o grid ligado para usar trailing stop. Tá? Não pode, vai dar erro. Tá? Então vamos lá. Eu fiz uma entrada de compra a 100.000 pontos. Chegou a 100.100, 100 pontos a meu favor, eu quero que ele execute um contrato. Vamos supor que eu entrei com 5 contratos. Eu quero que ele execute um. Quando chegar a 100.200, eu quero que ele execute mais 2. Quando chegar a 100.300, eu quero que ele execute mais 3. Então aqui você vai executando, vai saindo, né, fazendo realizações parciais quando o preço for indo a seu favor. Tem uma opção aqui que é uma opção nova, pessoal, que é o lucro da parcial. A gente procuramos fazer aqui da forma como o Profit trabalha. Você tem a opção aqui de ligar ou de desligar, tá? Como é que funciona essa opção? Pessoal, isso aqui é uma novidade, tá? Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui através de um bloquinho de notas, que é uma coisa que para o pessoal entender como é que funciona, tá? Funciona da seguinte forma. Ó, vamos supor que eu fiz uma entrada de compra a 100.000 pontos, tá bom? Eu coloquei aqui que eu quero que quando ele chegar a 100.100, ele execute um contrato, tá bom? Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu entrei aqui com, 15 contratos. Eu entrei com 15 contratos a 100.000. Vamos supor que eu coloquei aqui que quando ele chegar a 100.100, eu quero que ele execute 10 contratos, tá? Ó, tá vendo? Você tem que olhar a posição que tá na mesma direção, ó. Na mesma direção. Cada posição tá, ó, cada posição da direção que você tem que olhar. Então, o lucro da saída parcial tem um lucro da saída parcial 1, que é R$10, o lucro da saída parcial 2, que eu coloquei R$20, o lucro da parcial 3, que eu coloquei R$30, tá? Então, como é que funciona? Vamos supor, quando chegou a 100.100, o preço chegou a 100.100, eu quero executar 10 contratos. Então, vamos pensar da seguinte forma. 100.100 não, vamos colocar 100.000 e vamos colocar 200 aqui, vai. Vamos colocar 200, tá? Quando chegar a 100.200, eu vou executar 10 contratos. Quer dizer, quanto que eu ganhei nessa operação? Ganhei R$400, tá? Ganhei R$400, tá? Só que eu ganhei R$400 com 10 contratos. Esses outros 5 contratos que sobraram, eu tô no R$200. Eu tô no 100.200, quer dizer. Se eu tô no 100.200 e eu executei 10 contratos e ganhei R$400 e ainda tô com 5, quer dizer que eu tô com R$400 mais R$200, tá? Que é com 5 contratos, 200 pontos, eu tô com mais R$200. Quer dizer que nesse momento eu tô com R$600 positivo na operação. Só que você falou aqui que você quer que ele feche a operação quando ele tiver com R$10, tá? Tem que tomar cuidado com esse valor às vezes muito baixo com relação à quantidade de contratos, porque ele pode executar fora do preço ou até no negativo, tá? Se tiver muito baixo assim, ó. Mas aqui que eu estou colocando somente é um exemplo que eu estou passando para vocês, tá? Então, se eu estou com R$600 positivo, o que eu estou falando? Que quando ele ficar com R$10 positivo, eu quero fechar a posição. Quer dizer que ele está somando o que eu ganhei nessa posição mais os R$200 que eu estou naquele momento. Quer dizer que eu tenho que perder quanto para chegar nos meus R$10? Eu tenho que perder R$595. Perder R$595 para eu... R$590, quer dizer, para eu poder chegar a R$10 positivo. Assim ele vai encerrar a posição. Mas vamos supor que o preço continue subindo e eu execute mais 2 contratos aqui, ó, com 300 pontos, eu execute mais 2 contratos.
Então vamos pensar. Vamos pensar lá. Chegou em 100.300. 100.300. Eu executei mais 2 contratos, tá? Em 100.300, tá? Então, quanto que eu ganhei executando 2 contratos em 100.300, tá? Então, são 300 pontos com relação à entrada. Com 2 contratos, eu ganhei 300 pontos. Vamos fazer o cálculo aqui para a gente ver. Essa estratégia é um pouco complicada mesmo, tá, pessoal? Mas você tem que saber o seguinte, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um resumo que talvez fique mais fácil entender, tá? Vamos lá. Vamos abrir aqui uma calculadora e vamos tentar fazer aqui um cálculo, tá? Para ver, vamos lá. Com 2 contratos, 300 pontos no dólar, no mini índice. Quanto que eu ganhei? 300 vezes 2 vezes 0,2. Quer dizer que eu ganhei R$120. Quer dizer que eu ganhei R$400 aqui da primeira operação com 10 contratos. Ganhei mais R$120 dessa operação, tá? Só que eu tô também com lucro corrente nesse momento. Qual que é o meu lucro corrente aqui? Eu tô com 3 contratos a 300 pontos, não é isso? 3 contratos a 300 pontos. Então, 300 vezes 3 vezes 0,2, eu tô com mais R$180 aqui, ó. Eu tô ganhando mais R$180. Quer dizer, quanto que eu tô nesse momento de lucro total na operação? Eu tô com 400 mais 120 mais 180. Quer dizer que eu tô com R$700. Se eu falei que na posição 2 eu quero fechar com R$20 positivo, então ele ainda tem que perder desses R$700, 700, né? Ele tem que perder R$680 ainda para poder chegar aos R$20 positivo para sair da operação, tá? Então assim, fazendo um resumo, é o seguinte: quando você for realizando as parciais aqui, ele vai somando esses valores que você ganhou dessas parciais, tá? Mais o lucro corrente que você está ganhando no dia. E quando chegar, somando o que você já ganhou com as parciais, mais o lucro que você está ganhando no dia, se chegar a R$10 positivo somando tudo, tá? Aí ele vai e fecha a posição. Aqui no caso, chegar a R$20 positivo ou R$30 positivo. Depende da parcial que você executou. Qual foi a última que você executou, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é você ter um espaço maior para você trabalhar. Tá bom? Um espaço maior. Porque é assim que o Profit trabalha. O Profit, ele pega o seu preço médio e ele joga lá para baixo. Então é como se a gente estivesse jogando o nosso preço médio bem para longe do nosso preço, tá? Jogando lá no 0 a 0, por exemplo. Só que o 0 a 0 do Profit, ele conta o que você ganhou nas parciais também, tá bom? Pessoal, parece bem complicadinho isso aqui, mas não é, tá? Não é. Vocês aí fazendo os testes aí no backtest, vocês vão conseguir entender como é que funciona, tá? Mas vocês têm que saber o seguinte: ele vai somar o que você ganhou na parcial, tá? Com o lucro corrente que você está ganhando no dia. Quando ele chegar naquele valor aqui positivo, tá? Porque somando o lucro corrente mais o que você ganhou na parcial, ele vai fechar com aquele valor positivo, tá bom? Assim como na segunda entrada, você vai configurar. Por exemplo, a segunda entrada eu quero fechar quando tiver 20 positivo. E na terceira entrada eu vou fechar quando tiver 30 positivo. Se você não quiser usar essa opção, pessoal, só não usar. Se você achar muito complicado, deixe essa opção desligada e use a saída parcial normal, que é a forma como usa. Mas, pessoal, vocês vão ver que não é complicado, tá? Parece complicado eu explicando, mas é uma coisa simples. Mas o que a gente fez aqui foi o seguinte, pessoal, é assim que o Profit trabalha. Ele trabalha de uma forma diferente da forma que o MetaTrader trabalha. Então, o que nós fizemos? Adaptamos a forma como o MetaTrader trabalha para que possa trabalhar da forma que o Profit trabalha. Essa opção de notícias aqui, você pode ligar ou desligar, tá? Você vai colocar aqui, por exemplo, quais as moedas que eu quero que ele filtre as notícias, que no caso eu coloquei BRL, USD e Euro, por exemplo. Eu quero que ele filtre as notícias de real, dólar e euro. Quais as prioridades, Evandro? Ó, tá vendo que eu coloquei sem espaços? Não é para colocar espaços aqui entre as vírgulas, tá? Porque ele vai dar erro e não vai funcionar. Prioridades 1 e 2.
por exemplo, eu coloquei aqui, mas eu posso colocar 1, 2 e 3, por exemplo, ou só prioridade 3, ou só prioridade 2. O que significa isso? 1 tourinho, 2 tourinhos, 3 tourinhos. Lá da Investing, por exemplo, tá? Como é que funciona? 1 tourinho é a prioridade mínima, 2 tourinhos, prioridade média, e 3 tourinhos, a maior prioridade que tem das notícias, tá? Então, assim, eu coloquei aqui, por exemplo, minutos antes da notícia. Eu quero que 30 minutos antes da notícia e até 30 minutos depois da notícia ele não faça novas entradas. Ou eu posso colocar a opção para encerrar posições na hora da notícia. Posso colocar assim. O que eu estou falando aqui? Chegou a hora da notícia, eu quero que ele encerre a posição, ou no caso aqui ele vai encerrar meia hora antes, né? Eu quero que ele encerre a posição e só abra depois que finalizar a notícia. Dá para você fazer também? Dá, só eu colocar aqui sim. Sim. Como é que funciona essa parte, pessoal? É aqui em calendário, tá? Você vem aqui em calendário, tá? Você vai olhar aqui, o que vocês vão perceber? Aqui na parte de moeda, existe aqui, por exemplo, ó, segunda-feira, 11 de abril. Quais foram as notícias que tiveram? Essas daqui. Tá vendo que tem as moedas aqui, ó? Ó, CNY, que é da China. Aí tem aqui euro, tá vendo? Tem o USD, tá? Que é o dos Estados Unidos. Tem o JPY do Japão. Então você tem essas moedas aqui. Ali que você definiu quais moedas você quer que ele filtre. A prioridade é a quantidade de tourinhos, tá? Se você quer 1 tourinho, 2 tourinhos, 3 tourinhos, tá bom? Então aqui no caso, o tipo de quadrado preenchido aqui com cinza, ou esse aqui que tem um vermelho em volta, ele mostra se a prioridade é 1, 2 ou 3, tá? Mas não se preocupe com essas cores aqui, que o robô já vai filtrar. Se você colocar prioridade 3, o robô já sabe que a prioridade é 3. Tá? Ele já vai pegar as notícias relacionadas com a prioridade 3. Então o que ele vai pegar aqui? A hora da notícia. Ó, vamos supor aqui, por exemplo, essa notícia do USD, 10h30 da manhã. Se eu coloquei ali meia hora antes e meia hora depois, que você pode configurar ali, né? Quer dizer que das 10 horas da manhã até 11 horas da manhã, eu não quero que ele faça entradas na operação, porque tem, por exemplo, uma notícia de prioridade 3 ali. Ali você definiu a prioridade lá dentro do robô. Então é assim que ele trabalha. Antigamente, era necessário realizar pegar esses dados, pegar essas informações diretamente desses sites de notícias, como por exemplo Investing, Infomoney, tá? Atualmente não é mais necessário, porque o próprio MetaTrader já pega essas notícias e já exibe aqui pra gente nessa aba de calendário. Então você já tem todas as notícias do mundo aqui, tá? Que elas estão agrupadas por dia, tá? E por moeda. Então aqui você já tem tudo certinho, todas as notícias, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Ó, ele tem as notícias aqui do dia, ó, já tem notícias aqui do dia 17, tá vendo? Já tem notícias do dia 17, tá? Só que essas notícias ainda vão ser populadas aqui, né? Do dia 16 aqui no caso que é sábado, tá? No dia 17 que é domingo, já tem até as notícias. Só que ele vai falar que depois essas informações vão ser preenchidas com horários e prioridades, essas coisas, tá? Então esse aqui também é um item de novidade aqui no robô, tá? Vamos dar continuidade. Você tem as reentradas. Olha, eu coloquei avançado aqui. O que eu coloquei avançado quer dizer que são funcionalidades mais agressivas, tá? É para quem tem uma banca maior e para quem tem mais conhecimento para poder utilizar essas funcionalidades, que são funcionalidades são funcionalidades mais agressivas e exigem uma banca maior e também mais conhecimento para poder utilizar. Então aqui grid off quer dizer que não funciona também com grid, tá? Então vamos lá. Eu quero, por exemplo, eu liguei. Distância da entrada em pontos, 100, 200, 300. Contratos volume, 1, 2 e 3. TP do preço médio em pontos, 50, 500, 400 e 100. Como é que funciona? Fiz uma entrada a 100 mil pontos de compra no mini índice. O preço caiu, chegou a 99.900, eu compro mais um e coloco o meu take profit a 500 pontos de distância do preço médio. Chegou a 99.800, eu compro mais 2 e coloco o meu take profit a 400 pontos de distância do meu preço médio. Chegou a 99.700, compro mais 3 e coloco o meu take profit a 100 pontos de distância do meu preço médio. Então é assim que funciona. Ele faz reentradas.
As entradas são na pedra, tá? Soros. Como é que funciona os Soros? Também o grid off, tá vendo? Você não pode usar junto com o grid. E também é uma funcionalidade avançada. Funciona da seguinte forma. Volume inicial 1, volume multiplicador 2, volume máximo 8. Aqui é lógico que você configura do jeito que você quiser. Aqui ele retorna ao lote inicial, tá? Então funciona da seguinte forma. Eu fiz uma entrada de compra. A primeira entrada vai ser com um contrato. Tomei loss, deu stop loss na operação. O que vai acontecer? A próxima entrada vai voltar a entrar com 1 de novo. Vamos supor que na próxima entrada deu take profit. O que vai acontecer? Na próxima entrada ele vai entrar com 2, tá? Ele vai entrar com 2. Deu gain de novo, deu take profit, a próxima entrada ele vai entrar com 4. Deu take profit de novo, na próxima entrada ele vai entrar com 8. O 8 é o máximo, tá? Deu take profit de novo, na próxima entrada ele volta a entrar com 1 de novo. Independentemente se ele tomar 10 stop loss ou take profit quando você estiver no volume máximo, na próxima entrada ele volta com 1 de novo, que é o lote inicial. Vamos supor, entrou com 1, deu take profit, a próxima foi com 2. Essa que você entrou com 2 também deu take profit. A próxima você vai entrar com 4 contratos. Que você entrou com 4 contratos, você deu stop loss, na próxima entrada ele entra com 1 de novo. Entendeu? Então ele só dobra quando dá take profit. Quando dá stop loss, ele volta ao volume inicial. Tá bom? Significa, enquanto eu estou ganhando, eu vou aumentando meu lote. Agora, se eu perder, agora eu tenho que recuar. Voltar o meu lote inicial. Tá? Esse grid aqui é o que a gente está falando sempre aí. Grid off, grid off, grid off. Essa é uma estratégia nova que eu acrescentei nesse robô. Essa estratégia, pessoal, funciona no mini índice, no mini dólar, funciona na B3? Funciona. Mas é uma estratégia apropriada para B3? Não. É uma estratégia para você operar mais Forex, tá, pessoal? Forex, tá? Por quê? Porque você consegue usar microlotes no Forex. Então não fica tão agressiva quanto se você estiver usando na B3. Ainda mais que essa estratégia é mais para quem opera swing trade e position trade. Não para quem opera day trade, tá? Então, como é que ela funciona? Primeiro, só funciona em conta RED. Segundo, é uma funcionalidade avançada, tá? Configurações gerais. Como que você faz? Eu ligo essa opção, tá? Eu ligo, tá? Eu vou colocar uma distância em pontos. Aqui 100, por exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou explicar essa funcionalidade no backtest, que eu acho melhor, que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Vamos descer um pouquinho aqui. E eu vou explicar aqui essa meta mínima em dinheiro do dia, tá? Como é que funciona? Se eu ligar aqui, vamos supor que eu coloque assim, ó, saldo do dia, lucro do dia. Ó. Você tem meta do dia 1, 2, 3, 4, até você tem 6 opções. Saldo do dia, R$200, lucro do dia 100, tá? Saldo do dia, R$300, lucro do dia 150. 150. Saldo do dia vai R$500, lucro do dia 400. Como é que funciona? Seguinte, se eu chegar a ganhar R$200 no dia, e se o robô voltar contra mim, eu fecho com R$100 no dia e o robô para de operar. Mas se eu chegar a R$200 no dia, por exemplo, e o preço continuar subindo, eu continuar ganhando, e chegar a ganhar R$300 no dia, caso o preço volte contra mim, eu quero que ele feche a operação quando eu tiver com R$150 positivo no dia. Aí ele para de operar no dia, tá? Mas se chegar a R$300 e não voltar para 150 e eu continuar ganhando e eu conseguir ganhar R$500 no dia, eu quero que ele pare de operar quando tiver com R$400 no dia. Por que isso? Porque muitas vezes eu ganhei um determinado valor e o preço voltou todo contra mim e eu acabei saindo negativo. Quantas vezes aconteceu isso com você? Ganhou R$500 no dia, daqui a pouco você foi ali resolver um assunto, quando voltou você está com 200 negativo. Você perdeu tudo que você ganhou e ainda está no negativo. Então aqui o objetivo é que você segure parte desse valor que você ganhou, para não perder tudo aquilo que você já ganhou no dia, tá? Metas financeiras. Você tem o lucro máximo da operação e o prejuízo máximo da operação. Aqui ele fecha a operação, mas continua operando no dia. Você tem o lucro máximo do dia e o prejuízo máximo do dia. Aqui ele fecha as posições e para de operar no dia. Você tem o lucro máximo da semana e prejuízo máximo da semana. Aqui ele para de operar naquela semana e só volta a operar na semana seguinte.
E o lucro máximo do mês, prejuízo máximo do mês, que ele para de operar no mês e volta a operar só no mês seguinte, tá? Você não pode colocar valor negativo, tá? Por exemplo, prejuízo máximo. Vou colocar menos 100. Não é assim que usa, tá? Você vai colocar só 100 mesmo, tá? Não pode colocar sinal negativo. E aqui, metas financeiras séries contínuas, você só vai usar quando for ativo de séries contínuas. O mini índice é ativo de séries contínuas? Sim. Ele muda de letra, não muda? Então é ativo de séries contínuas. O mini dólar Também é. A Petro 4 é um ativo de séries contínuas? Não, ele não muda de letra. É sempre Petro 4, tá? Então, se você estiver utilizando ativo de séries contínuas, você vai ligar essa opção, tá? E vai colocar as 3 primeiras letras do ativo. No caso aqui, mini índice é um IN, tudo em maiúsculo, tá? Por quê? Isso aí serve para quê? Aqui ele já deu o erro lá, porque tá vendo? Não é para usar junto. É a questão do painel gráfico, tá, pessoal? É aquele lucro da semana, do mês, é para ele exibir aquelas informações no painel. Vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar o grid aqui através de um backtest rapidinho, tá? O vídeo tá meio comprido aqui, já temos mais de 1 hora, tá? Mas eu tô ensinando bem devagar, porque já que é um lançamento, esse robô é um robô novo, tá? Então eu precisei fazer um vídeo maior para poder explicar todas as funcionalidades dele. Vamos colocar aqui o Forex. Eu abri essa conta aqui. Esse aqui tem uma conta nessa corretora que é da MetaQuotes mesmo. É uma corretora, mas é para teste mesmo que eu vou fazer aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar todas essas janelas. Vou colocar assim aqui, exibir testador de estratégia, tá? Eu venho aqui em configuração, como é que eu faço? Primeiro eu escolho o robô, tá? Você vem aqui, por exemplo, em Advisors, tá? Aqui tá aí onde está o seu robô. E pega aqui o Robotron, clica 2 vezes nele, ó. Aqui você vai colocar o ativo, eu vou colocar aqui o Euro USD, gráfico M1, vou colocar período personalizado de 1/1 até 10/1 de 2022, para frente não, tá? Latência, você pode colocar ou sem atrasos ou colocar essa latência aqui, ó, que é o último ping até o seu servidor. Modelagem, use sempre cada tick, depósito o valor que você quiser, moeda tem que ser USD, tudo em maiúsculo aqui, no caso, se for rodar backtest na B3, você tem que digitar aqui BRL tudo em maiúsculo, tá? Aqui no caso é o USD, porque é no Forex. Aqui a otimização tem que estar desabilitado e tem que marcar essa opção. Modo visual com exibição de gráficos, de indicadores de negociação. Eu venho aqui em parâmetros de entrada. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar gráfico de candle. Aqui o ativo é o Euro USD automático. Gráfico de 1 minuto, eu vou desligar o relógio, tá? Porque eu vou operar Forex, eu quero o relógio desligado. Eu desliguei aqui o painel também. É o seguinte, tipo de take profit tem que ser a mercado, porque eu vou usar o grid, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, take profit 100 pontos, tá bom? 100 pontos. O stop loss eu vou colocar 0, porque eu não posso usar o stop loss junto com o grid, ó. Grid off, stop loss 0. Tá bom? Vamos lá, eu vou usar só a média de Tilson. Saídas parciais não pode usar, tá vendo? Deixar desligado, desligado. Beleza, reentradas também não pode. Desligado. Soros desligado. Vamos lá, como é que funciona aqui, pessoal? Distância em pontos, tá? Vamos supor que eu fiz uma entrada a 100 mil pontos. Eu vou ligar aqui, ó, 100 mil pontos. Quando ele chegar a 99.900, 100 pontos contra mim, ele vai fazer um aumento de posição. Vai fazer uma reentrada, tá? Quando ele chegar a 99.800, vai fazer outra reentrada. Quando chegar a 99.700, vai fazer outra reentrada. Cada vez que ele cair 100 pontos, ele vai fazer uma nova reentrada. Quantas reentradas eu quero que ele faça? Quantidade de ordens. Eu coloquei 20. Eu quero que ele abra no máximo 20 ordens, tá? Aqui é um exemplo que eu estou colocando. Só que eu quero o seguinte, range de lote, como é que funciona? Da reentrada 1 até a reentrada 5, eu quero que o lote ou volume seja de 0.01. Mas da reentrada 6 até a reentrada 10, eu quero que o volume, o meu lote, seja de 0.02. Da reentrada 11 até a reentrada 15, eu quero que o meu lote seja de 0.03. Da reentrada 16 até a reentrada 20, eu quero que o meu lote seja 0.04, tá? Vamos lá, vamos colocar mais aqui. Vamos supor que eu coloque quantidade de ordens 30, tá?
Da reentrada 21 até a reentrada 25, por exemplo, eu quero que o meu lote seja 0,05. E acima de 21, ó, acima de 21, quer dizer, de 22 para cima, eu quero que o meu lote seja de 0,06. Aqui coloquei 0,6, tá? Então, como é que vai funcionar? Vamos ligar aqui, iniciar o nosso backtest, para eu poder mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona, tá? Então, o que vocês têm que entender? Quando ele pegar o take profit daquela posição, ele dá o direito de, se voltar para aquele preço, ele executar de novo naquela posição, fazer de novo aumento de posição naquele lugar, tá? Então ele fica tipo um grid, quer dizer, ele aumenta a posição e se voltar para aquele preço ele aumenta de novo, tá? Vamos esperar. Aqui, fez uma entrada. Então vamos lá, como é que funciona? Eu fiz uma entrada aqui de venda, tá vendo? Abri um candle abaixo da média, fez uma entrada de venda, tá? Maravilha. O stop loss está zerado, o take profit foi colocado, tá? Se o preço subir aqui, ele vai fazer mais um aumento de posição. Mas se o preço pegar esse take profit aqui, ó, ele fecha a posição e espera abrir uma nova, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, o preço tá indo. Eu diminui um pouco a velocidade aqui para a gente entender melhor. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele pegar o take profit, fechou a posição e espera abrir uma próxima. Só que se o preço ir contra, o que ele vai fazer? É que eu coloquei um aqui, né, na primeira entrada. Vou fazer o seguinte, na primeira entrada, eu vou colocar 0,01, tá? O 1 ele acho que fica muito agressivo, tá? Essa estratégia é um pouco agressiva. Você vê que essa estratégia ela é interessante para usar no Forex, não na B3, tá? Eu posso usar na B3? Pode, mas aí você tem que ter uma verba muito grande. Muito grande. É recomendado você operar no Forex, tá? Não na B3. Então vamos lá. Tá indo, vamos ver se ele vai para o take profit ou se ele vai subir. Se ele subir e se afastar 100 pontos de distância da entrada, ele vai fazer um aumento de posição, tá? Se ele pegar o take profit, ele fecha e abre uma nova posição, tá? Vamos ver para onde que ele vai. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade. Ó, fechou, abriu uma próxima, tá? Então ele abriu uma nova venda, tá? Então vamos lá. O take profit está lá embaixo, vamos ver se ele vai subir e vai aumentar a posição ou se ele vai para o take profit. Tá indo. Se ele for 100 pontos contra a minha entrada, ele faz um aumento de posição, tá? Ó, fechou, abriu uma nova venda. Quer dizer, já ganhou de novo naquela operação. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Tá com cara que ele vai subir. Não, tá caindo. Vamos aumentar mais um pouquinho a velocidade. Vamos lá. O preço tá indo. Olha lá, fechou, já deu take profit de novo, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Take profit está lá embaixo. Ó. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai subir. Vamos ver se ele vai cair e pegar o take profit ou se ele vai subir e pegar o meu aumento de posição. Aumento de posição são 100 pontos contra, tá? Vamos lá. Vamos ver. Vou aumentar mais um pouquinho a velocidade. Aumentou, ó, tá vendo? Ele aumentou a posição. Quer dizer, 100 pontos contra, aumentou a posição. Jogou mais uma posição aberta. Quer dizer, que se ele pegar o take profit dessa posição aqui, 2, ele libera essa posição para ela pegar o aumento de posição de novo, tá? Enquanto esse aumento não pegar, ele não reposiciona, ele não aumenta de novo naquele mesmo ponto, tá? Ele só vai aumentar a posição agora se ele tiver 100 pontos de distância. Olha lá, ele pegou o aumento de posição, tá vendo? O take profit do aumento de posição quer dizer que se ele voltar para lá de novo, ele aumenta de novo, faz de novo, olha lá, fez o aumento de posição de novo. Tá vendo? Já que ele pegou o take profit, se voltar para lá, ele aumenta a posição de novo. Se o preço continuar subindo, ele aumenta mais. Mas se o preço for caindo, ele vai pegando o take profit, ó, aumentou de novo, tá vendo? Por que ele aumentou de novo? Porque ele subiu, ele se afastou mais 100 pontos do preço de entrada original, que era aquele primeiro preço que a gente tinha usado, tá? Vamos lá. Voltou.
tá bom? Pegou, ó, o meu take profit. Quer dizer que se o preço voltar, tá? Se o preço voltar, ele vai pegar o aumento de posição de novo. Vamos lá, vamos ver. Pegou de novo, voltou, pegou o take profit. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui da nossa estratégia, tá? A nossa estratégia é assim que funciona. Toda vez que ele volta, ele pega o take profit daquela posição. E toda vez que o preço vai indo a favor, contra, ele vai aumentando novamente a mola. Ó, ele pegou, fechou a posição tudo, ó, e abriu novas posições. Ela abriu uma nova posição. Então, se o preço se fechou o take profit, ó, fechou a operação. Se o preço ir contra, ele vai aumentando a posição. Só que ele funciona como um grid. Por quê? Porque toda vez que ele volta para aquele preço, ele vai e aumenta a mão novamente, tá bom? Então é o seguinte, pessoal. Para quem adquirir o robô, o que você vai receber? Você vai receber uma licença. A licença para quê? Para B3 ou para Forex? Aí você vai escolher, tá? O que você vai receber de setup para B3? Você vai receber 3 setups para operar B3, tá? E para operar Forex, Evandro, o que eu vou receber? Você vai receber o setup para operar essa operação aqui, que é o grid, tá bom? Então você vai ter o setup para operar o grid e caso você adquira a licença para Forex, tá? É uma licença só, mas você pode adquirir duas, uma para Forex e uma para B3. Caso você adquira a licença para B3, você vai receber três setups. Caso você adquira a licença para Forex, você vai receber um setup, que é para operar essa estratégia aqui de grid que eu estou mostrando para vocês aqui, tá bom? Então é isso, tá? Esse vídeo vai estar disponível lá no site, também no canal do YouTube, tá? Quem quiser fazer aquisição, pode fazer aquisição diretamente no site ou pode entrar comigo em contato comigo através do meu WhatsApp, tá? Se vocês entrarem aqui no site, vocês vão verificar que aqui do lado esquerdo você tem a opção do WhatsApp e aqui do lado direito a opção do Telegram. Então você pode entrar em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá? Que vocês vão falar diretamente comigo, tá? A respeito desse robô, tá bom? Então eu agradeço aí vocês, a paciência de vocês, tá bom? E a atenção, considerando que o vídeo ficou bem extenso, tá? Ó, 1h12, tá? Eu agradeço muito, mas é muito importante quem ficou até o final, porque aí você conseguiu ter uma visão geral do funcionamento de todos os campos e funcionalidades existentes no robô. Tá bom? Eu agradeço muito aí a atenção e a paciência de vocês.